Olá, pessoal. Vamos continuar no crescimento da graça, da bondade, do amor de Deus e do Senhor Jesus, crescendo juntos na palavra. E hoje estamos continuando renovando nossa mente. Porque se a gente não renova a mente, a gente não experimenta o que Deus tem para nós. É a palavra dele, está na palavra. Então, quando a gente renova a mente, como falamos no primeiro vídeo, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, precisamos dessa renovação. Então, nós que já temos o Senhor Jesus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e Ele nos capacita para todas as coisas, Ele nos capacita para a renovação dessa mente diariamente, né? Mas para isso precisamos meditar e conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus tem para nós. E hoje nesse vídeo, no último vídeo, a propósito, nós aprendemos a declarar a palavra de Deus tem poder, então a nossa boca tem o poder de vida e de morte, então precisamos aprender a declarar, a falar. E agora, praticando a palavra, por exemplo, lá em Filipenses 4:6, fala sobre ansiedade. Então, a gente vê uma humanidade tão ansiosa, tão depressiva, e a palavra de Deus já falava lá há mais de 2000 anos atrás para a gente não andar ansioso. Lá em Filipenses 4:6, que é o meu texto de cabeceira, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes coloque diante de Deus através da oração e da súplica e já com ação de graças. Agradecendo a Deus já tudo que você já vai receber. Então Deus diz, não precisa andar ansioso. Deus nos dá essa garantia, não ande ansioso, confie, descanse. Tem uma passagem em Hebreus que é maravilhosa, que fala assim, se esforce para entrar no descanso. Porque para nós é tão difícil, né? Porque a gente está na contramão desse mundo, porque o mundo fala de esforço próprio. Você precisa trabalhar, se esforçar, e a palavra de Deus diz, descanse. Não que não é para a gente trabalhar ou fazer alguma coisa, não é isso. Mas descanse, faça a sua parte, confie que Deus faz a parte dele. Então Deus diz para nós, não precisa ficar ansioso por nada, nada. Ou seja, nada para mim são todas as áreas da nossa vida, familiar, financeira, acadêmica, família, relacionamentos, tudo. Então que a gente possa confiar, ora e entrega ao Senhor e já agradece. Está lá em Filipenses 4:6. Depois você dá uma lidinha nesses textos. E também lá em Mateus 6:33, diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o reino e a sua justiça. E todas as coisas que a gente precisa nos será acrescentada, porque Deus sabe o que a gente precisa. E no 34 diz, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos viver o hoje, parar de viver no passado, ou com grande expectativa para o futuro, com grande ansiedade do futuro, porque nós não temos controle, né? Do que vai acontecer. E lá em João 3,16 fala que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho único. Então Deus nos amou tanto que deu Jesus por nós. Então, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos confiar e descansar. Então nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso que está lá em Hebreus. E muitas vezes eu ouço as pessoas falando sobre medo. Medo do que aconteceu lá no passado, de se repetir agora no presente, medo do que vai ser o futuro, que a gente não tem controle. Lá em 2 Timóteo 1:7 fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Então, a gente entende que o medo é um espírito. Então, rejeite o medo. Enfrente o medo, declarando a palavra. Deus não me deu espírito de medo, eu tenho espírito de amor, de poder e de moderação, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se você tem dúvida ainda se o Espírito Santo habita dentro de você, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Faça uma oração aí onde você estiver. Jesus, toma a minha vida, entra na minha vida, para que o Espírito Santo venha habitar em mim, para que eu seja salva, para que eu herde, né, a herança, se torne herdeiro, porque quando nós passamos a ser filhos de Deus, através de Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Então nós somos herdeiros, nós temos uma herança. E então, conhecendo a palavra de Deus, a gente vai vivendo vitoriosos nesse mundo. Independente da situação que está, o caos que está nesse mundo, nós vivemos à luz da palavra de Deus, crendo, confiando e tendo esperança, renovando a nossa esperança todos os dias. Ok? Então, fiquem abençoados, na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.